pode testar. Eu já antecipei para você que o incapaz, ele não pode testar. Então, você tem que ficar atento para analisar a capacidade aí do seu cliente, né? Às vezes ele chega falando e relatando algum caso, você tem que ficar atento, porque a pessoa, ela não é incapaz somente pela idade. Então, às vezes, eu tenho uma pessoa aí de 16 anos que ela é incapaz. Ela pode testar? Não, ela não pode testar. Por quê? Porque ela é incapaz. Outra coisa, a pessoa, às vezes, ela está interditada. Então, é muito claro para você que uma pessoa interditada é incapaz, né? Ela já foi interditada. Só que você não precisa estar interditado para ser considerado incapaz aos olhos da lei. Então, a incapacidade, ela também pode ser percebida. Então, aquela pessoa que ela não consegue, não tem o discernimento para fazer, não tem a, como é que fala? A plena capacidade civil, né, aos olhos da pessoa, e o próprio oficial do cartório, o tabelião, eles podem reconhecer isso. Se ele reconhecer que aquela pessoa não tem a faculdade mental plena, vai declarar como incapaz, mesmo não tendo ali, né, o termo de interdição. Então, você tem que ficar atento para perguntar para o seu cliente se a pessoa que vai testar, ela é plenamente capaz, tá? Porque é muito importante isso daqui. Eu não posso fazer testamento de pessoa incapaz. Se alguém era incapaz quando fez o testamento, você consegue anular esse testamento, tá? É as duas vertentes. Tá fazendo testamento? Fica atento para isso. Tá lá na ação de abertura, registro de cumprimento de testamento, ou analisar uma viabilidade de anulação de testamento, você pode ganhar dinheiro dessas duas formas, tá ok? Não precisa do termo para ser considerado incapaz. A nomeação de tutor é 1634, 1634, inciso 6. 1634, inciso 6. Tá? Nomeação de tutor e instituição de bem de família é 1711, todos o Código Civil, tá ok? Instituição de condomínio edilício, 1332. Multipropriedade, 358. Reconhecimento de paternidade, 1609 e 1610. Tutor, nomeação de tutor, 1634. E instituição de bem de família, 1711. Isso, 1711, Raquel. Exatamente. Agora a gente está falando sobre a capacidade do testador. Incapaz não pode testar. Você já sabe que não precisa do termo de interdição, tá? Se há o olho nu ali, né? Na nossa análise mesmo sem o termo, a pessoa for considerada incapaz, ela não pode testar. Por que eu tenho que ficar atento para isso? Porque lá no artigo 1861, já fui lá no 300, no 1700, 1600, 1300, agora eu estou no 1800. 1861, gente, 1861 do Código Civil fala especificamente que a incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade. Traduzindo esse artigo para o português, o que ele significa, o que você, advogado, tem que ficar atento na hora de fazer um testamento ou analisar o testamento que foi feito para a viabilidade de anular. Se eu tenho uma pessoa, né? Se uma pessoa, ela fez o testamento ano passado, em 2021, agosto de 2021, ela estava plenamente capaz. Mas hoje ela faleceu e quando ela faleceu, ela já tinha sido interditada, né? 3 meses depois que ela fez o testamento, aconteceu um acidente, um AVC, e aí ela realmente perdeu ali a capacidade dela, foi interditada. O que você tem que analisar não era a capacidade dela quando ela morreu, mas no dia que ela fez o testamento. Se no dia que a pessoa fez o testamento ela era capaz, aquele testamento tem plena validade. E que então, o que acontece lá no artigo 1861? A incapacidade superveniente não anula o testamento. Então, se a pessoa ficou incapaz depois que fez o testamento, isso não invalida o testamento. O testamento foi feito em agosto de 2021. Setembro, outubro, novembro. Novembro ela foi interditada. Independente dela ter sido interditada depois, se quando ela fez o testamento ela estava plenamente capaz, esse testamento tem validade, não tem como você anular, tá ok? A incapacidade superveniente não invalida o testamento. Agora vamos para a segunda parte do artigo 1861, que fala que se uma pessoa é incapaz quando faz o testamento, se ela adquirir a capacidade depois, isso não faz o testamento a validade. Então vamos para um caso prático para você entender. Eu gosto que vocês assistam às aulas e enxerguem o caso do cliente de vocês aí, gente. Teoria você estuda no livro sozinha, aqui aula de prática mesmo, você enxergar o caso do seu cliente e ter segurança na hora que ele aparecer aí na sua frente e te perguntar alguma coisa, né? Então vamos lá. Vamos supor que o Roberto tinha 16 anos e ele tá aqui,
com a pandemia, todo mundo ficou com medo, né, do dia de amanhã, não sabe quando vai falecer, né? Isso fez, inclusive, gente, aumentar o número de testamentos e, inclusive, de inventários que foram feitos. Você que está aí, você está se capacitando e falando para as pessoas que você atua com inventário? Porque se você não está, esse cliente, ele está precisando de um advogado, porque inventário é ato privativo de advogado. Se ele não contrata você, ele contrata alguém que está aí falando que poderia ser pior que você. Olha que triste, né, gente? É um momento tão difícil para a vida das pessoas e é importante o profissional que tenha ética no trabalho, que realmente se preocupe com aquele cliente, em fazer as coisas do jeito rápido. Eu tenho uma aluna, gente, eu não canso de falar dela aqui, a Pamela. A bichinha, ela fechou o contrato de 6 dígitos com 3 meses de OAB e essa semana ela me mandou uma mensagem falando que homologou o inventário judicial em 2 meses, gente. Isso daqui é aquela pessoa que domina a parte prática do inventário. Ela conseguiu agilizar tudo para em 2 meses ter um inventário judicial homologado. Você entende como dominar a parte prática, ter uma noção do todo, te dá vantagem competitiva, que até no judicial você consegue resolver as coisas mais rápido? É sobre isso, é importante você se capacitar, tanto para entregar o serviço de mais qualidade, como também para resolver mais rápido. Porque se resolver mais rápido, 2 coisas acontecem. Seu cliente fica satisfeito e o segundo, gente, além do seu cliente ficar satisfeito, você ganha o dinheiro mais rápido e está livre para atender outro cliente, né? A gente tem que pensar aí também como empresa, né? Se liberar para o próximo cliente. Então, se o cliente apareceu aí para você hoje, ele tem 16 anos e fez um testamento. Gente, 16 anos, você é relativamente incapaz. Não posso testar, tá? Então, se depois, quando ele fizer 18 anos, ele vai lá e fala assim, não, eu vou lá e realmente eu estou convalidando aquele testamento que eu fiz quando tinha 16 anos. Estou ratificando, né? O pessoal adora falar, estou ratificando a minha vontade. Não pode, gente. A capacidade superveniente não convalida aquele ato feito quando ele era incapaz. Então, ele vai ter que fazer um novo testamento. Esse testamento da pessoa que tinha 16 anos, 17 anos ou que era incapaz, ele não tem validade nenhuma. Então, se aparecer um caso de uma pessoa que fez o testamento sendo incapaz, você pode invalidar esse testamento com fundamento onde, gente? No 1861 do Código Civil, tá?